Alô, bom dia. Saudações a todos que estão me acompanhando nessa hora. É mais um dia de uma live e queremos agradecer a Deus por hoje o Senhor tem sido fiel para conosco. Que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer por este tempo maravilhoso que nos dá de estarmos na sua presença. Abençoa esse dia, abençoa a vida de todos quantos estão nos acompanhando através dessa live. No nome do Senhor Jesus. Amém. Eu peço que permaneça aí comigo até ao final dessa live. Certamente tu serás abençoado, não é? Pois o seu Deus é Deus da bênção. God will bless you. Deus ele vai te abençoar em nome de Jesus. Vamos para Números 21. Números 21. Diz assim, a partir do versículo de número 7. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-a sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido pecado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedeu que, picando alguma serpente alguém, quando ele se olhava para a serpente de metal, vivia. Que Deus abençoe esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. É uma história aqui bíblica que precisamos aprender dela. Nós encontramos aqui, a Bíblia diz que os filhos de Israel pecaram contra Deus, falando mal de Deus e falando mal do seu servo Moisés. Então, eles falavam mal contra Deus e também falaram mal contra Moisés. E o que acontece no meio de tudo isso? A Bíblia fala que Deus ele mandou serpentes. E essas serpentes começaram a picar os filhos de Israel. Eles foram picar. A Bíblia diz que é muita gente naquele dia que morreu por causa da picada, das serpentes, não é? Então, quando viram isso, eles começaram a clamar, foram ter com Moisés e disse: nós temos pecado contra Deus, por isso pedimos que tu ores a Deus para nos livrar dessa serpente. E a Bíblia claramente fala que Moisés ele foi orar. Moisés ele foi orar, orou ao Senhor, e o Senhor ordenou com que ele fizesse uma serpente de bronze e pendurasse no madeiro, para que todo aquele que fosse picado pela serpente deveria olhar para a serpente que Moisés ele levantou no deserto, não é? E depois de olhar para essa serpente, o que iria acontecer? A Bíblia diz que seria curado. Todo aquele que olhasse seria curado, não é? Seria curado. Amém. Já está alguém. Irmã Leonor, Pai Senhor. Graças a Deus. Então,
A Bíblia diz que todo aquele que fosse picado seria curado. Só deveria olhar para a serpente levantada e seria curado. Mas aqui estamos falando de serpentes que Deus é que permitiu, Deus é que trouxe essas serpentes. Só que não é sempre que as serpentes virão do Senhor. Quando nós estamos em pecado, quando nós falamos mal do nosso Deus, quando nós blasfemamos a Deus, aqui foi por causa deles falarem mal de Deus e de Moisés. Deus enviou serpente para lhes picar, não é? A serpente era 100% para poder lhes picar. Mas no meio de tudo isso, eles reconheceram que havia um pecado contra Deus. O que eles fizeram? Foram até Moisés, nós pecamos contra Deus e falamos mal de ti. Pedimos com que ore para que o Senhor nos livre dessas serpentes. E ele orou, e Deus disse: levanta uma serpente, pendura, e todo aquele que for picado com a serpente deveria olhar, não olhar para a serpente, mas olhar para... Deixa eu ser olhar aqui. Mas deveria olhar para a serpente que Moisés levantou no deserto. Uma serpente que Moisés levantou no deserto. E a Bíblia diz que quando isso aconteceu, os que foram picados, olhando para aquela serpente de bronze, metal que Moisés levantou, a Bíblia diz que todos eram viviam, eles recebiam vida, não morriam. Mas aqueles que, no meio de tudo isso, depois de ter recebido uma picada de uma serpente, olhassem para a serpente que lhes picava, ou não levantarem os seus olhos para a serpente levantada no deserto, morriam. Por isso aqui muita gente. Então Deus ele traz essa solução. E Deus ele me ensinou alguma coisa aqui. Eu dizia enquanto ia falando, né? Que não são todas serpentes que estão na nossa vida porque nós pecamos. Não são todas. Não são todas porque nós pecamos ou falamos mal de quem, falamos mal de Deus, falamos mal do seu ser. Não é sempre que as coisas funcionam assim. Mas em algum momento é por causa daqueles que nos rodeiam. Você hoje pode desejar ver tantas serpentes, não é? No seu deserto, porque aqui isso tudo acontece no deserto, num momento difícil, onde não havia comida, não havia nada. E eles começaram a murmurar. E geralmente nós murmuramos quando nós estamos no deserto. Geralmente nós murmuramos, nós duvidamos de Deus quando nós estamos no deserto. Quando as coisas estão bem, dificilmente as pessoas falam mal de Deus. Dificilmente, se não incrédulos, não é? Incrédulos sempre falaram mal de Deus, mesmo estando bem, não estando bem. Pior quando estão bem. Então, o que acontece é que tudo acontece no deserto, geralmente dentro do nosso deserto. O que acontece é que pode haver muita coisa, pode haver serpentes surgindo, entendeu? Mas essas serpentes vão nos picando, e as serpentes atuais são pessoas. Não são mais aquelas serpentes que foram levantadas no deserto. Não quero acreditar que existe um lugar com tanta serpente que Deus ele pode permitir assim. Não porque as cobras não existem. Mas no mundo atual, no nosso mundo, existem cobras também. Existem cobras que essas cobras não são permitidas por Deus. Não é Deus a permitir. São cobras que se levantam, talvez por causa da inveja ou por querer te colocar embaixo.
Eu não sei se estás a aprender alguma coisa. Se vai aprender, deixa o seu comentário, deixa o seu avaliação. Não. Algumas serpentes se levantam por causa da inveja que elas têm contra você. Então eles vão se levantando e vão procurar de todas as formas poderem te picar. São cobras. São cobras. São semente da serpente, semente de Satanás, que estão inseridos até nas igrejas. Estão inseridos nas igrejas. E aqui você vai encontrar, essas serpentes surgiram, não surgiram lá no Egito, houveram pragas, mas não houve praga de serpentes. Então, surgiram no meio do povo de Israel, quando o povo estava no deserto. E as serpentes começaram a surgir, foram picando eles. Mas Deus ele trouxe uma solução para eles. Eu acredito que diante das serpentes que atacam a sua vida, Deus ele vai levantar uma serpente de bronze só para tu olhares e estares aliviado. Não. Então, qual é a recomendação aqui? É que todo aquele que fosse picado deveria olhar para a serpente levantada, serpente mental, deveria olhar para essa serpente. Todo aquele que for picado não podia olhar para o que lhe picava, tinha que olhar. E a Bíblia garante certamente que todos aqueles que foram picados e olharam para aquela serpente foram curados. Entendeu? Não, a Bíblia não está a dizer que aqueles que não forem picados, primeiro você tinha que adiantar olhar para... Não. A Bíblia diz claramente que todo aquele, quer dizer que todos eram picados, é como se eles tivessem caído num lugar, num mar de serpentes, onde você não tinha, por isso milhares e milhares de israelitas morreram. Mas a situação é, aqueles que foram picados, basta tu seres picado, deveria olhar para aquela dimensão e tu vivia. Era para tu receberes a vida. Receber a vida. Não era para ser curado, era para receber a vida. Você pode ser curado, não receber a vida. Era para tu seres curado. Era para tu viveres, receber a vida e olhar para a serpente. É aquilo que os escritores aos Hebreus diz que olhar para Cristo, o autor e consumador da vossa fé. Está a dizer que em todas as vossas circunstâncias, em todos os vossos dilemas e vossos problemas, uma coisa que você precisa é sempre olhar para Cristo como o autor e consumador da sua fé. Não é para olhar para as circunstâncias. Não é para olhar para as circunstâncias. É para olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E aí as serpentes vão surgindo no nosso meio. E muitas vezes a serpente te encontra numa situação difícil, onde te obrigam a murmurar contra Deus. Te obrigam a murmurar contra Deus, para que tu também sejas picado. Mas a situação é, se é picado, você precisa olhar para aquele que o grande líder Moisés levantou. E você vive. Com isso eu quero chegar aonde? Nós estamos no meio, muitas das vezes, no meio na qual nós estamos inseridos. Estamos inseridos no meio de cobras. Estamos inseridos no meio de cobras, e cujo foco é promover picadas em nós. Sabe que quando elas te picam, em algum momento tu deixarás de olhar para Deus e vai procurar olhar, aleluia, vai procurar olhar para o que está a te picar. E perdemos muito tempo. Procurarmos olhar para o que está a procurar. Quem está nos a picar? Qual é a serpente que está nos a picar? Perdemos muito tempo com isso. E à medida que você vai, Senhor, e à medida que você vai fazendo isso, o que vai acontecer? O que vai acontecer?
você vai perder o seu foco. Você vai perder o seu foco. Você não terá foco naquilo que você está fazendo. Você não vai ter foco. Por quê? Porque as serpentes ao seu redor, as cobras, falo de cobras, há gente que parece gente, mas não é gente, mas são cobras. E essas cobras te encontram num momento talvez difícil e vão te picando só para tu deixares de orar para aquele que te chamou. Só para tu orar, deixar de orar para aquele que te chamou. Porque essas serpentes sabem que enquanto você olhar para aquele que te chamou, enquanto você olhar para aquele que te chamou, você vai avançar mais. E as cobras não vão te encontrar mais. Elas não vão te encontrar mais. Por isso eles usam essa artimanha, essa tática, essa estratégia de promover picadas em você. Sabem que alguns, quando são picados, deixam de olhar para Deus. Os filhos de Israel deixaram de olhar para Deus e começaram a querer se defender. That is our main problem. O nosso maior problema é sempre procurarmos nos defender no meio das nossas crises. Aleluia! No meio das nossas crises, nós lutamos de todas as formas para podermos nos defender. Queremos nos defender. Enquanto você luta para se defender, você está se distraindo daquilo que é o plano e o propósito de Deus na sua vida. Você está se distraindo. Essas serpentes sempre, o fogo muitos acabaram. A Bíblia diz que é muita gente que morreu no deserto. E mais uma vez eles querem vitimar a você. Eles querem vitimar a você. Assim como eles conseguiram abater os outros pelas suas picadas e aqueles não tinham entendimento. Uma das coisas é não ter entendimento. Quando você não tem entendimento, diante das picadas você vai deixar de olhar para Deus, vai procurar olhar para as cobras e procurar se defender. Deixa Deus te defender. A partir do momento que você caminha com Deus, você precisa saber deixar Deus Ele te defender. Que seja Deus te defender, não é você se defender. Sempre que você vai procurar se defender, o que vai acontecer é que você vai morrer. Morrer fisicamente? Não. Você não vai morrer fisicamente, você irá morrer espiritualmente. Você vai morrer espiritualmente. E esse é o fogo do diabo, não é? É o fogo do diabo que tu mora espiritualmente. Esse é o fogo dele. E você não vai dar esse privilégio às cobras. E essas cobras geralmente estão no meio na qual nós estamos inseridos. Vão levantando uma calúnia ali, vão levantando uma deformação ali, vão falando aquilo, mas aquilo. E não vai. Sabe por quê? Porque eles conseguem ver melhor o plano de Deus na sua vida do que você. E aí Moisés, Deus diz a Moisés, é só levantar uma serpente e manda esses caras, enquanto receberam uma picada, deixarem de olhar para a picada, olharem para que, aleluia, olhar para a serpente que tu levantaste. Por isso o escritor da serpente diz que olhar para Cristo, o autor e consumador da vossa fé. Não está dizendo para olhar para as circunstâncias, não está dizendo para olhar para o pastor, não está dizendo olhar para Cristo. Precisa olhar para Cristo. Sempre que nós temos a tendência de olhar para Cristo, a primeira imagem que nos vem é Cristo que deu a sua vida na cruz por nós. E sempre que nós olhamos para Cristo, nós olhamos para baixo. Nós não olhamos para baixo, nós olhamos para cima. Aleluia!
olhamos para cima. Os discípulos, quando Jesus ele estava ascendendo para os céus, a Bíblia diz que eles olharam para cima. Foram olhando para cima, acompanhando a Ele, olhando para cima. E nós também somos chamados, no meio das circunstâncias, no meio das cobras em forma de pessoas. Existem cobras em forma de pessoas no nosso meio. E cujo é promover picadas. Sempre procura alguma coisa para deixar uma ferida, para deixar uma dor na sua vida. Eles vão procurar de todas as formas. Vão falar lá, vão falar com aquele, vão procurar saber, vão procurar fazer. O que está acontecendo? Está avançado, está parado. O que está acontecendo? E vão procurar de todas as formas de poderem falar com pessoas e que essas pessoas também serão usadas para poderem trazer informação. E aí vão ferir a tua alma. Vão te ferir. E se você não tem entendimento, você vai procurar de todas as formas para poder responder. Poder se defender. Não é tempo de nós nos defendermos. A única pessoa capaz de poder nos defender é Deus. Deus é que nos justifica. Por isso Paulo ele fala, diz, quem irá levantar uma acusação contra os escolhidos de Deus? Diz que não. É Deus quem nos justifica. Sempre que levantar uma condenação, uma acusação, ele diz, é Deus quem nos justifica. Deus é quem nos justifica. Então nós não precisamos nos justificar. Nós temos exemplos dele em todos os lugares onde ele andou. No meio das acusações, sempre deixou Deus lhe justificar e lhe defender. E nós perdemos muito tempo, procuramos nos defender, procuramos retribuir o mal por mal, procuramos fazer, deve procurar, deve, não. There's no time for that. Não há tempo para isso. O que é preciso é que diante de qualquer acusação, diante de qualquer problema, diante de qualquer assunto, os escritores aos Hebreus dizem, olhai para Cristo, o autor e consumador da vossa que é mesmo? Da vossa fé. Isso mesmo. Então, olhai para o autor e consumador da vossa fé. Aquele que escreveu a vossa fé, através do seu sangue. Esse vocês precisam manterem os vossos olhos. Olhar. Enquanto as serpentes lutam para te picar, essa a Bíblia diz que enquanto ele era apedrejado, a Bíblia diz que ele viu os céus abertos. Aleluia! Ele viu os céus abertos. Ele viu a glória de Deus. Ele era lançado pedras, estava lá apedrejado, mas ele não estava a ver as pedras que lhe atingiam. Não estava a sentir a dor. Porque naquele momento ele sempre olhou para aquele chão. E os céus se abriram para ele. Há momento que as pedras irão te fazer você ver céus abertos na sua vida. You will see the heaven open. Tu verás céus abertos em torno da sua vida. Mas o grande segredo, that is the big secret. It's not like looking what is biting you, não. Não é quando você olha para o que está te morder, o que está te picar. É sempre que olhar. A recomendação de Deus para os filhos de Israel é dizer, levanta, aquele que for picado de olhar, se alguém for picado com alguma serpente, aleluia, se alguém for picado com alguma serpente, deve olhar para aquela atividade que você levantou. Deve olhar. E Jesus disse assim como vocês levantou uma serpente de bronze no deserto, assim será o Filho do Homem será levantado. Quando diz que o Filho do Homem será levantado, aqui a serpente foi levantada, e aqueles que eram picados pela serpente olhavam para aquela que foi levantada. Assim como o Filho do Homem será levantado. E já será levantado para quê? Para fazermos a mesma coisa. Nós também vamos
olhar para Ele. Aleluia. Nós vamos olhar para Ele. Diante de tudo quanto nos pica, nós vamos olhar para Ele. Não vamos olhar para aquilo que nos pica. Enquanto eles procuravam olhar para a serpente que eles picavam, acabaram morrendo de Deus. Eu acredito que pode ter existido pessoas que continuaram ignorantes quanto a essa recomendação. Enquanto a serpente eles picavam, procuravam morrer. E já não é tempo para isso. Não é tempo para isso. Não é tempo para olhar para quem está a falar mal de você. Não é tempo para olhar aquele que te aponta dele. It's not time for that. Don't waste your time. Não perca o seu tempo fazendo isso. A partir do momento que você foi salvo por Cristo, você foi salvo assim que Ele te tirou lá no teu Egito lá. Te trouxe no reino de seu filho amado, como diz a Bíblia, não é? Você tem que ser dependente dele. Toda a sua reclamação tem que ir para ele. Davi, um dia, enquanto os adversários se levantavam, lutou, ele disse: Senhor, ele foi reclamar, diz: quanto se tem multiplicado os meus adversários? Ele falou para Deus. Como se tem multiplicado os seus adversários? E são muitos que dizem: não há salvação para mim em Deus. Quantas pessoas dizem que você não vai chegar no lugar nenhum? Quantas pessoas que dizem o teu caminho será curto? Quantas pessoas? There are of people. E essas pessoas, e esses faladores, em algum momento chegam nos seus ouvidos, mas chegam como sendo dentes de serpente para poderem te picar. Em algum momento você sente a dor de alguém que falou mal. Sente a dor de alguém que falou mal de você. De alguém que fofocou. Você sente a dor. Em algum momento você sente a dor. Mas a recomendação nesta manhã, eu não sei se vocês aprenderam, a recomendação nesta manhã não é olhar para as serpentes. The snake will never help you. Não é para olhar para a serpente jamais irá te ajudar. A serpente quer te picar e você morrer. A serpente está em veneno. Quantas pessoas são envenenadas para poderem te atacar? Quantas pessoas? But the one thing that you must do, man, a coisa que você precisa fazer é sempre olhar para o autor e consumador da sua fé. Não importa o que você está a atravessar. Não importa aqueles que te criticam. Aprenda a amar. Jesus disse: amar os seus inimigos, orar por eles e lhes abençoe. O que você precisa fazer? Olhar sempre para Cristo. Não perca tempo olhar para cobras que estão inseridos no meio do cristianismo. Não perca tempo olhar para snakes que estão dentro do cristianismo. Pessoas que dizem a paz, enquanto dentro delas existe guerra contra você, estão guerreando contra você, há conflito interno dentro dele. Mas quando chegam perto de você, dizem a paz. Eles dizem a paz, continua a paz. Sabe que enquanto você virar as costas, eles estão guerreando, estão te combatendo. Isso tem assolado muito a igreja. Quando eu falo da igreja, estou falando em geral. Tem assolado muito a igreja. A igreja agora está cheia de cobras, snake. Não vou deixar de falar. Eu vou entregar porque é o que é verdade. E muitos somos vítimas de cobra dentro das igrejas. Somos vítimas de cobra dentro das igrejas. Somos picados. Mas você precisa saber uma coisa. Se a serpente te picar, a cobra te picar, e você olhar para ela, você vai morrer. Porque o que a cobra quer? As cobras estão nas igrejas, querem o quê? Pode dizer o que elas querem. Querem o quê? Depois delas terem te picado, você manter os seus olhos nela para morrer. Estão desviando o teu fogo. Estão te limitando de você continuar a olhar para Cristo e olhar para essas cobras e você morrer. E você não vai permitir isso.
Antes de conhecer a Cristo, você até podia acabar morrendo. Mas agora que você conhece a Cristo, caminha com Cristo, você não vai permitir mais. Don't allow it to happen to you. Não permite só dizer, ainda que me picam, mas a Bíblia diz que assim como Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto, o Filho do Homem também será levantado para eu e você. Diante da picada das cobras dentro da igreja, nós olhamos para ele. Nós olhamos para ele. As cobras já espalhadas na rua não têm capacidade de poder picar. Não tem. Mas Jesus diz os vossos inimigos serão os vossos próprios familiares. E não são familiares da carne biológica, porque muitas vezes nem comungam a mesma fé conosco. Nós temos mais a família dentro da igreja. As pessoas que você está com ela todos os dias. A família cristã. Essa família. Que em algum momento podem se levantar como inimigos da sua vida. Como inimigos da sua vida. Mas aprenda. Sempre que você aprender a não olhar para quem te pica, você estará se colocando numa condição de estar em paz. A Bíblia diz que buscai a paz com todos. Quando está dizendo, inclusive com aqueles que te fizeram mal. Inclusive aqueles que te fizeram mal. Aleluia. Em nome de Jesus. Independentemente de todos aqueles que te fizeram mal, você precisa buscar a paz com todos eles. Não fica aí com o estresse das pessoas. Sabe por quê? Porque isso irá mudar a sua jornada. Isso irá mudar a sua jornada. Alguém está ligado? Estou busy. Então, isso eles vão fazer de todas as formas para poder criticar. E você não vai aceitar isso. Olhar para Cristo, o autor consumador da vossa fé. Amém. Que Deus abençoe assim. Olha sempre para Deus. Não olha para serpentes. Não perca tempo olhar para serpentes. O teu foco é você olhar para Deus. Aleluia. Olhar para Deus e deixar Deus tomando conta da sua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor te livre de cobras ao seu redor, que te livre de todas elas, que tiram dentes, que tiram língua, parece uma língua normal. Eu quero te colocar um desafio, procura estar atento a ver que Deus vai te revelar que algumas línguas que estão dentro de você não é língua verdadeira, são serpentes. Amém? São serpentes. Você vai ver aquela língua dividida aí. Aquela língua dividida. E você adverte que é o show de como palavras que vão sair. Então que Deus possa ricamente te abençoar. Pai, abençoa que os servos lhes livre de qualquer serpente. Que toda serpente que se levantava, que caia em terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Senhor Jesus. Esse que estava a me ligar, se não for uma pessoa séria, vai ter problema. Glória a Deus. Tchau, tchau. Deixa eu ser seu comentário. Deixa eu ler os comentários aqui. Está aqui, irmã Leonor. Aleluia. Em nome de Jesus. Irmã Leonor, irmão Edson está aqui. Bem-vindo, querido. Já faz muito tempo. Beijão para todos vocês e um forte abraço. Até amanhã.